Vamos começar com a galera aí, no caso, as perguntas aí para ver se todo mundo vai estar alinhado, entendeu? Se tem alguém para perguntar alguma coisa, para a gente já respondendo já. Sim, alguém com dúvida na razão, no gatilho do pubeck, gatilho da pernada, dá para entender sobre isso? Já bota também, cara, no Ah, começo do dia de hoje lá, com esses 2 minutos aí. Aí você vai sacar por que que eu quero os dois ah, minutos, tá. porque ninguém viu Não, ele, com ó. certeza. Aí, Não, se você entendeu? quiser, eu puxo mais lá para trás, gente. Aí a gente nem vai Não, tá, saber, pode fazer, não né? tem problema não. Já dá, Vou aí já dá, puxar. já. Pode ser o dia de hoje mesmo, não tem problema não, pode. Opa, você que sabe. É só o Black Tap tá gravado parado pra gente começar o. Não, para a gente não tem problema, não. Aqui vai dar bastante para assunto. Isso. Bora lá? Eu Galera, quero. não tem pergunta não? Galera, assim, tipo assim? Sim. Tem A gente entrar no nada. assunto? Ó, por enquanto, estamos com 13. Oh, meu Deus. Ninguém entra, não. Ou alguém entra, alguém sai, pelo amor de Deus. Ah, o Pedro não tá aí, não. É. É, não tá, não. Vamos embora. Depois ele vê na gravação aí. Só pra gente começar o nosso negócio, gente, ó. Então, Ó, uma fibra de alta. Peraí, deixa eu botar branca aqui. Vou tentar fazer um negócio aqui, ó. Uma fibra de alta, o pullback, a expansão dela. Só pra gente entender agora aqui. Ó, vou botar um gatilhinho aqui, ó. Aí é o seguinte, tá vendo? Ela expandiu, só pra gente não é o assunto que a gente vai abordar aí, não. Então, quando ela voltar, o melhor ponto desse operacional é aqui, gente, ó. O melhor ponto que tem é o ponto 2 da razão da alta. O gatilho do pullback é a razão dessa alta. Entenderam? sim. Ó, vou deixar alguém Tipo falar assim, alguma coisa. se vocês participar, é melhor, entendeu, gente? Sim, ó. Aqui é gatilho da pernada. Isto aqui é um pullback. Então, esse gatilho aqui, ó, ele é o relevante, é a razão deste rompimento, é a razão desta alta. Ele rompeu, então ele volta até no fundo dele aqui para dar continuidade. É o melhor ponto da compra. Então, antigamente a gente estudava o seguinte: ganhou o gatilho, perdeu o gatilho, a gente é vendedor. No caso, é a favor desse gap aqui, vai para o fundo. Não. Ele só testa o fundo do primeiro, que é o gatilho do pullback, e rompe novamente, vai dar continuidade na alta. Entendeu? A gente não conseguia enxergar isso. Eu já levei muito stop. Devolver o gatilho, vai cair. Devolver o gatilho. Mas é isso aí, vamos lá pro gráfico. Aí a Isso aí. gente. Não, 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 pô, não, dá para debater muita coisa aí, rapaz. Calma aí. Sim, Ó, uma das coisas que nós abordamos ontem, o amigo até perguntou se aquela situação, ó, se o, então eu tenho que só familiarizar com o Zoom aqui, peraí. vou ver se eu pego aqui desenho também. Aí você vai explicando Aí aí. a gente vai fazendo aqui, ó. Quanto mais participar daqui, é a mesma coisa de um gráfico parado. Mas eu botei o que acontece? Se esse preço aqui vir fazer isso aqui, ó, parar, você já tem uma compra. Você já tem uma compra com alvo. Você já tem uma compra com alvo. Aqui, primeiro, a princípio aqui, né? Ó, entendeu? A princípio é aí. Mas a probabilidade é dele fazer a fibra lá em cima. Entendeu? Porque ele expandiu. Se aí,
Porque ele veio no melhor ponto de compra e já parou. E veio com candle só de pullback. O primeiro é sempre o pullback. Sempre pro back. O primeiro é sempre o pullback. Se ele. Aí, vou botar do outro exemplo. Era até bom. Não, vou até deixar esse desenho para me Pode botar do deixar. outro lado aqui. Ó, Se se ele deixa. ele vem assim, ó, se ele vem assim, ó, e para aqui, ele pode, tipo assim, daqui também já subir. Mas vamos botar que ele não sobe, vai até os 50% e deixa esse rompimento para chegar até aqui, ó, para chegar até lá no gatilho. Tá vendo? Ele, não, ele veio com dois candles, vocês entenderam aí? Ele veio com dois candles. Por que que eu estou explicando isso aqui? Ele vai ter uma compra, a princípio, até no gatilho ali, ó. Só que agora ele ainda é de alta, só que como ele deixou o rompimento, ele vai tentar fazer a impulsão que seria dessa fibra aqui, ó. Quando ele deixa rompimento num candle assim, ó, ele tem que fazer esse movimento, ó. Aí ele pega e falha aqui Isso. no meio, para ele pegar a impulsão dessa. Tá entendido aí? Vamos- Aqui, no primeiro exemplo que eu dei, ele já sobe direto. Por quê? Ele já veio num candle só, então o primeiro é sempre pro back, Ele deixa um gatilhozinho e sobe o outro. Isso hoje mesmo aconteceu isso. e às Hoje vezes eu ele vi, no caso, se ele rompesse a razão aí e ficar acima do verde, a leitura muda, porque a gente está se baseando na razão. Aí como é que é a leitura? dá razão, se ele romper a razão, Sim, ficar acima do verde. Aqui? Não Não. aqui no primeiro exemplo. aqui, Ah, tá. Isso, então, se ele ele ganha rompeu, razão e fica então, acima do verde. aí não muda porque está na mesma fibra, só que o que acontece? Ele Ele foi para pode o ir no ponto, fundo. ó, lembra da Pode. gente, ó, ponto um, ponto 2, ponto 3 e É o topo ponto do 4. gatilho e o fundo do gatilho. De Ele toda tem que esperar o maneira, micro avisar, né? O micro isso, de tem que toda ter maneira, paciência. se ele vir direto e parar aqui, esse exemplo, se ele parar aqui assim, ó, você já tem uma compra. Até aqui ou até aqui. Entendeu? Você tem uma compra. Se for com um candle só, ele deixa um gatilhozinho verdinho, já é a compra. Se ele quebrar igual o Jovi tá falando, aí já muda um Isso. pouco. Se ele vir rompendo, igual que é o outro exemplo ali que eu botei do outro lado, Um aí candle você só é tem que pro back. esperar a FIBA, ó. Ele vem no candle, ó. Olha lá, ele faz o pullback, aí ele tem que impulsionar. Qual o jeito que ele falha? Qual o jeito que ele falha para ele, essa FIBA? Ela falha aqui no fundo, né? Ó. Aí deixando um outro verdinho contrário, ó. Como ele já tocou lá naquele gatilho, então ele não, aqui já não é alvo para ele mais, ó. O alvo é o topo, entendeu? Ele falha desse jeito. E se ou o outro jeito é assim, ó. Entendeu? E a pergunta do J Quest aí, viu? Johnny Tá? Quest. Acho que eu entendi a pergunta dele. Aqui Não, eu praticamente entendi. está quase no alvo. Por isso que daqui a aqui já é alvo. Agora, se fosse um movimento maior, assim, ó, assim, assim, aí aqui não, ainda, porque se tivesse espaço aqui, né, quando ele rompe até o próximo que deu início à pernada de alta, aí Ele é vai que no ele pode ponto chegar 3, e que é o vir. gatilho. O É, ponto até 3. Não, aqui, eu ó, ia ele até, pode vir. eu ia até falar dele, não. Eu só estava mostrando o tipo da falha ali, Ah, tá. porque essa falha, ela pode já trazer para aquele ponto lá, entendeu? Sim. Beleza, vou pegar aqui o jeito que tá É, falando. você Se ele entendeu o que eu romper, quis dizer também, né? Porque se tivesse espaço, ele podia ir até o ponto de compra, assim, ó, descendo, né? se ele fizesse isso aqui que você fala, né? Mas você tem que estar verde, em cima do gatilho, você fala?
Não, eu digo assim, se tivesse espaço daqui para baixo, para ele chegar no kendo que startou a alta da perna. É isso que eu quero dizer. Porque o vermelhinho, o primeiro, Ele ele tá é falando como é a assim, ó, retração, né? Agora, se da retração até o ponto que vai, isso, esse se for verdinho aqui é maior e assim, ó. tiver espaço, isso, Esse é isso aí. espaço aqui, ó. Aí ele pode descer até ali, não é isso? E Sim, até a tem. mínima, né? Sim, Não, acho então, que foi isso que aqui, ele quis dizer, que ficava no meio, mas não, ele desce. Se ele rompeu então, Ele a vai, mínima, ganhou a ele razão, parou ele vai ali. descer. Então, isso. ele parou ali. Se para ele descer lá no outro, ele vai ter que fazer isso aqui agora, ó. Ele vai É um ter que ficar aqui pubequinho, né? dentro, ó. Ó, ele vai ter que ficar aqui, ó. Aí, ou ele devolve a razão da alta, Uhum. É, ou o ele outro resolve cai. a razão da alta. No Se ele ficar caso, desse jeito, ele vai cair, ó. Ó, é porque ele, no caso, ele rompeu e vai Vai cair. confirmou, ponto né? 4. Ele vai pro ponto 4. Aí o ponto 4 ele não pode romper, ó. Não Ele pode não pode romper. romper. Aí, É, beleza, ele rompeu o ponto 4. O que aconteceu agora? Reverteu o movimento de alta, desceu. então, né? Ele Entendedor. reverteu o movimento. Aí já não Entendedor. tá na fila mais da alta. Entendeu? Por isso que eu ia chegar nessa parte, mas eu tava falando a negócio da compra por causa da razão. Nós estamos trabalhando a razão. Se ele inverter a razão e ficar daquele jeitinho ali, ele vai lá. Se ele, não- Quando ele fizer isso aí, ó, deixa eu botar aqui, vou botar aqui uma Rapaz, linha. hoje ele aconteceu isso aí. Aconteceu, é do 120 também. Quando ele entrou para dentro, eu até falei, ó, Eu vou. se ele entrar para dentro aí, agora ele tem um trade até no topo do 3. Ele tinha perdido a razão e depois ele foi, ó, se ele fizer isso aqui, ó, entendeu? Ó, ele é comprador. Comprador ainda. Porém, como ele já fez um rompimento aqui, ó, Ele tem uma outra Pode, fibinha. pode fazer ele um tem uma outra pullback ainda, né? fibuzinho. Aí a gente precisa dessa elevação aqui, ó, que é a perfeita para a gente entrar nela, ó. Isso. Entendeu? Ô, Jovi, dá o exemplo também. Se você puder apagar esses dois. Aqui, ó. Vou fazer assim. Se ele fizer isso aqui, ó. Devolver a razão. Qual é o próximo alvo? Apagou também, no caso. Não, pode. O outro também. Só o verdinho. Se ele devolve a razão, o que que ele tem que fazer agora aí? Fala aí. Ele vai. Confirmar. Ó, ele rompeu e devolveu ali. O que que ele faz normalmente? E Ele vai confirma e aqui, busca o testa aqui de próximo, né? novo e ele pode cair. Isso. Isso aí. É, Ele ponto pode cair. 20. Por quê? E principalmente se no micro tiver rompimento. Ah, ele chegou aqui, ó, desse jeito. Mas no micro, ele vai ter rompimentos assim, ó. Aí que você tem que esperar o pullback, o tentativa de pagamento, falhar a elevação aqui, ó, que é aquela que eu desenhei, para pegar o direcionamento de novo. Até aqui ele é comprador, mas você precisa saber das elevações. A vantagem que eu estava passando aqui, porque se ele vem num candle só, que foi abordado ontem, se ele vem num candle só e para aqui, ó, é compra, Isso, entendeu? Porque isso. o primeiro ele é sempre pullback, ele veio num candle só e parou. Então ele veio, pronto. Ele vai tentar compra, o alvo é aqui, o pretendido é aqui, mas aqui eu já jogo proteção, né, o parcial, eu, né, no caso, mas o Olha, certo não é fazer parcial, né, gente? Esse caso aí, se ele ficar em cima do ponto 2, né? No caso Se aí. ele ficar em cima, Com um isso, ele candle ficar só, né? limpa a isso, ele seta, tem ficar muita seta. vamos limpar, entendeu? No caso, se ele ficar no ponto 2 mesmo, Aí. se ele parar. Tá, E hoje se ele mesmo. já romper, ele precisa fazer aquilo ali para ele ir para o ponto 4, Sim. entendeu? Hoje mesmo, opa, eu peguei o lugar errado. Hoje mesmo ele testou só o ponto um e falhou e subiu. Alguns foram no ponto 2. Rapaz, o micro direto. Não, hoje foi O só melhor hoje é ponto, só, gente, ó. Vamos lá, 50%, não mais, acho que mais, né? Uns 70% ele vem no ponto 2. é. Aqui é Só tem difícil vir, 25 vem aqui, 25 vem aqui. isso, e só tem que tomar muito cuidado, que tipo assim, hoje foi bom pra caramba lá, porque tipo assim, o 10 minutos rompe, aí você olha na razão do micro.
Às vezes ele não vinha na do 10, mas vinha no domingo, parava Isso. É. e já metia o pé. Entendeu? A favor do negócio. Aconteceu isso direto hoje. Hoje ficou bom pra caramba a didática. Tem a de 1 minuto, por isso que tem um mico lá, né? O 3 e o 1 pra gente ficar olhando. Porque ele vem na razão do 1 e às vezes você nem percebe. Às vezes você tá querendo a razão do 5, ele vem só na do 1. O Márcio Zenando mesmo fala, né? Que quando ele bate ali, quando já rompeu, renovou a fibra, ele volta, ele já tá marcando já a razão do 1 querendo comprar. Tanto é que ele até posiciona a ordem assim, ó. Se o preço vir buscar, ele sobe com ele. Vocês já repararam? Isso. É. O preço vem buscar, eu não, vou botar aqui a ordem. Ele Se ele deixa vir buscar, ele pregoado. vai com Ele ele. deixa Ele deixa pregoado. até pregoado, para a gente aprender do jeito certinho, para não ter aquela ansiedade de É porque, bater, é porque ele né? pode vir, faz assim, dá aquele toque e já sobe direto, entendeu? Aí você vai Já comprar sobe. aqui e ele já pegou aqui embaixo. Aí vai embora. Já pegou. Entendeu? Porque ele pegou, E ele sabe onde é a razão. Opa, isso, apaguei isso. tudo. Foi mal. É só Aí. apertar a setinha. Aí, entendeu? Só que agora eu não tenho. Ah, tem. Então, gente, vamos lá pro gráfico agora, Andou. parado Então, lá quando agora. ele faz um candle só, a perna não, quando ele faz a retração num candle só e para no ponto 2 num candle só ele volta. Então, agora quando ele faz rompimento, quando ele chega no ponto 2 fazendo o rompimento, aí a gente tem que esperar aquela falha confirmada, né? Isso, aí tem que esperar. Tem que esperar, por exemplo, A tipo assim, igual falha esse aqui, do ó. movimento, né? Você já tem o Sobe, movimento, ó, de desce. rompimento, tem o pullback e tem a tentativa, ó. Isso é a falha é a falha de movimento que ele fala, que aí ela sobe mesmo, não tem jeito. Entendeu? Aí você quer essa aqui para pagar essa aqui, aí depois você espera um pullbackzinho para essa daqui, ele tenta de novo pagar essa aqui, é onde faz a elevaçãozinha, que é a melhor que tem da Isso, gente, olha lá. Aí você entra nela com o objetivo de, entendeu? entendeu? Que seria Entendi. esse topo aqui. O É Pedro hoje fácil. fez uma pergunta, ô Jovi. Oi. Ele falou assim, mas e quando chega ali no ponto 2 como é que você sabe que vai subir? Aí você parece que falou, você espera fechar um verde, né? Eu espero Isso? fechar um beijo. Rapaz, quando Ah, tá muito, ó, quando é o 10 que já tá rufando lá para cima, ele para vermelho mesmo, eu já compro. Entendeu? Ele entendi. para vermelhinho mesmo, ele parou, respeitou. Se ele tiver colado, te empurrando o arame que a gente fala, eu não compro não, mas se ele tiver já deixar um espaço igual ficou aí, ó, eu tô comprando ele, entendeu? Correto. Tô comprando ele. Por quê? O stop é isso aqui, ó, é atrás desse cara aqui mesmo. Então, já que deixou um pavio, é aqui. O stop fica muito curto para um alvo muito grande. Olha, você vê, esse aqui é o stop, ó. Para o alvo, olha o tamanho. Entendeu? Essa bem maior. Então, aí tem isso aí, mas o cara paciente, ele espera. Só que tem hora que 1 minuto ele já dispara aqui, ó. Aí você entra aqui, cara. Não tá errado também não você entrar aqui não. Entendeu? Só que 1 minuto tem hora que ele dispara. Quando ele deixa só o doji de confirmação, é o melhor que tem, né, velho? Qualquer É, tempo que confirma só com doji, fica bom demais, gente. Né? Uhum. Qualquer tempo que paga o doji. Mas é bom pra gente. O desenho é bom porque a gente vai entrar no gráfico parado, então é só pra gente assimilar esse contexto aqui, entendeu? Pra gente fazer, a gente fazer ele. E se ele, ó, o último exemplo aqui, vou pagar. Deixa eu pagar aqui. Acho que eu vou fazer um desenho aqui também. Aí de repente dá para. Ó, vou, Pode vou fazer. pagar o Kendo. Vou pagar o Kendo. Vamos botar aqui, ó. Pode fazer aí. Ó, o preço veio, ó, já, o preço veio, ganhou o gatilho. Aí vem o outro e fez isso aqui, ó. Ó, ó. Aqui ele devolveu e confirmou. Ou seja, você tem que esperar ele. Você vai ter que esperar ele ou dar o alvo no fundo, entendeu? Ou dar o alvo no fundo ou devolver o ponto que ele rompeu. Tá entendendo?
Entendeu, gente? Entenderam, galera? Eu tô atrapalhando fazendo o desenho. Eu, Ih, não, eu vi que ele rompeu lá em cima. Agora aí no meio eu não entendi. Tem algum gatilho aí no meio? No meio não, da a perna? razão aqui, pô, a razão aqui, ó. A razão, ele A rompeu. razão, ele veio com gatilho, rompeu, e veio um outro e confirmou com doji, tá vendo? Não tá Não tá desenhando. aparecendo nada não, ô, Jovem. Ué, Só sua apareceu pra gente. voz. Ué, eu desenhei até o Kendo. Vocês estão vendo Não, assim? ainda Vou dá. apagar aqui, Apareceu ó. Vocês estão os, vendo Ken, meu Kendo lá, os, ó? os Kendo, Apaga. sim, aquela sequência de Kendo foi, mas depois foi do Doji, falou isso, aquilo e desenhou. Parece que não Então, apareceu eu nada não. desenhei. Você não viu não, Clécio? Eu desenhei, Não, não? não apareceu nada Não, aqui. Ó, apareceu. tô desenhando de novo, ó. Tô desenhando Aqui de os novo. Eu desenhos que você desenhei fez aqui, ó. aqui, desenho, apareceu sim. Ó. Viu? Sim, Agora sim, tá aparecendo. duas coisas. Isso. Aí rompeu a razão. Aí vem um outro Kendo aqui com doji, ó. Vou fazer desse jeito aí, ó. Ó, rompeu a razão e ficou um doji dentro da razão. Doji dentro da razão, tá vendo? Ei, sim, era você então. Pensei que fosse o Não, Isso. Cleves. Aqui ele está confirmando que vai vir aqui, ó. Aí ou você espera ele bater aqui para falhar, ou você tem que esperar ele devolver isso aqui, ó. Devolver a Alta, né? razão. Sim, aí sim, aí sim. Entendeu? Conheço esse movimento, sim. Por quê? Que ele vem, que ele devolveu e confirmou, então ele tem que devolver. Hoje aconteceu nos 5 minutos e no 3. Foi minha compra de 3 minutos, que eu tirei o alvozinho no 40 ele não lá. chegou nem a testar o fundo da razão, né? Ele nem chegou a tocar, ó, lá na razão lá, ó. Eu lembro Mas aí. ele devolveu. Mas ele ali você é obrigado a esperar, porque ele tem que devolver a razão, ele tem que devolver a razão dele, porque já está confirmado para ir lá para o fundo. Mas aí ele devolve, aí beleza, você pega a tendência. É porque quando acontece isso é porque a tendência, eu acho que está muito forte, né? Entenderam? É Vai, isso. explica o seu desenho aí. Que eu normalmente ele dá o alvo aqui no fundo aqui, ó. Ele vem aqui, né, cara? Mas hoje ele aconteceu isso. Mas é a super tendência mesmo. Não, eu só queria desenhar igual você fez aqui, só que com um desenho mais claro aí o povo, de repente, Ah, não tá. consegue entender isso aqui, não sei. Eu fiz a mesma coisa, Vai lá. Isso. mas é isso. Então, aí tá tranquilo, né, gente? Ele rompeu aqui, se tornou comprador. Ele tem o teste aqui, tem o teste aqui e tem o teste aqui. Se ele vier caindo. E Estão comprador ainda. operando, Hum. vocês estão operando na confluência do 1, do 3 e do 5 e do 10. Sempre. Vai fazendo, vai formando, Não, vocês vão fazendo. De, vai to- formando, a gente vai vendo, mas tipo assim, mas olhando o macrão, né? A gente já sabia que o de 120 todos os estava muito alto, times, né? mas eu gosto de ver, particularmente prefiro ver no 10 minutos. A favor Isso. do 30, a favor do 60, entendeu? Eu cansa Hoje, por muito exemplo, ficar olhando pro micro. Cansa muito. a FIBO que tinha rompido era do 15 e a de 5. A de 5 era fibra de alta e a de 15 também. A do 10 não era. Aí, e a do 3 também era fibra de alta. O que que a gente marcou? O gatilho, que era o 1 do 3 minutos. Ele que foi o cara. Entendeu? É, eu vi que você falava do 15 mesmo. Então, pode botar até o 3 minutos lá no dia de hoje, que aí ficou um exemplo bem clarinho pra gente lá fazer já isso aí, o Clédio. O Clédio falou, não, eu não 3, gosto do 15 muito não, mas tá assim assado. Lembra, Clédio falou? Sim, sim, sim. vai ter que apagar aí, Clédio. Lá no Ah, você não começo do conseguiu, movimento. não? Ah, tá, sou Não, eu. esse aí, porque esse aí Ah, não é tá. meu, não. Esse aí não é Tá, meu, não. beleza. Vai lá no começo do movimento, lá no que é Ah, o do Kendo lá. dia? Aqui, Isso. Aí eu vou dar o mesmo exemplo que a gente deu vou agora. deixar grande para Agora. ficar bom lá no YouTube. Ah, Isso. Agora, ó. Olha lá, ó. Deixa eu botar minha setinha aqui. Ó. Eu vou pegar a fibra inteira. Rompeu. Correto? Gente, fez veio. rompimento. Certo? Aí, ele é só alto. Qual que é a razão da alta? Esse um aí, O 1, né? Qual que é o melhor ponto da compra? Nós estudamos agora. a mínima dele. Até a Bota, mínima. ce- bota a linha bota a linha. Olha aí. Entendeu? Sim. Aí ele foi o trade que a gente fez lá, né? Uhum.
Aí aí rompeu de novo. Já passou para esse aqui, correto? O melhor ponto seria aqui, ó. Mas ele não veio porque encontrou. Tem uns gatilhos que a gente não pode abrir mão, né? Ó, Esse 19 aí, abaixo do 16, não significa nada não, né? Porque tá na razão ali, né? 19 é gatilho, não. né? Então, o 19, ó, é aquele exemplo que eu dei, ó. Presta atenção, ó. Ele Aquele tá exemplo que abaixo eu do dei. 16 aqui, o vermelho. Isso aqui, ó. Isso foi bom. Nós falamos desse exemplo agora. Se ele vem num candle só, ela compra, não vem? Isso. Mas quando ele vem com rompimento, ele tem que tentar pagar a fibra, não tem? Fala de novo, eles não entenderam, não. Vem com rompimento. Quando ele vem com rompimento, Hum, ele tem que fazer isso aqui, gente, ó. Olha lá, ele tentou, tá vendo? tentou, isso. Tá vendo, gente? Sim, sim, Entenderam? entendi. Aquele desenhozinho lá, que foi vou até voltar no desenho foi a hora lá que o menino me perguntou, eu tava fazendo desenho da falha. Deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Aí você foi explicar o desenho lá, lembra? Eu tava fazendo outro desenho. Você falou, ah, não, eu já vi a pergunta do rapaz aqui, pra chegar nela, lembra? É, Então, ó, com rompimento, peraí. Aí a gente precisa da falha desse movimento. Ó, vou fazer até aqui, ó, até um troço doido, ó. Peraí, eu sou ruim de desenho, tá, gente? Uhum. Ó, aqui. Vou agora devolver o gatilho, tá vendo? Devolver o gatilho. Agora, presta atenção. Essa fibra, deixa eu fazer ela do lado aqui em nada agora. Essa fibra voltou em pullback, ela não tem que tentar pagar? isso, veio em Eu dei o dois, né? exemplo de Veio em rompimento, né? isso, dei o exemplo que ela, quando ela falha aqui e faz isso aqui, falha aqui, deixando a elevação. Foi ou não foi? Isso. Foi. Agora, esse desenho aqui, essa falha é assim, ó. É outro jeito de falhar, né? No caso, ó. Ele foi lá, tenta romper e não consegue devolver o gatilho. Ele já confirmou aí mesmo, Sim. Entendeu? Olha lá agora, lá. Olha ali, olha lá o movimento. né? Já Então, Olha quem confirmou lá. não mesmo. comprou no fechamento do 18 só poderia comprar agora no fechamento do 22. Ó, fechar no 20, a compra exatamente no 23 aí, pô. No 23. Na falha Entendeu? do movimento interno ali, Aí, né? isso, quando o rapaz falou comigo assim, ó, mas você compra já se bater Opa, lá, foi ó, mal, ó. foi mal, foi Mas mal. eu compro, mas eu não sou besta. Que se ele anda 100 pontos, eu tiro o parcial e já fico aqui, que eu sei que esse Por, preço vai vir aqui, ó. Entendeu? por, E o certo é colocar o pullback e colocar o stop de novo aqui, a entrada ali de novo, quando ele fizer isso, ó. por quê? Você tem que esperar o 22. Ele falhou. Ok, porque pode fazer isso. Isso aí, ó. Porque ele tá pagando essa fibra. Aí ele vai ter que fazer o quê? Pagar a fibra de novo. Se ele fizer isso, às vezes ele tá na alta de novo. Mas ele volta aqui no fundo, ó. Vamos botar que ele volta aqui. Aí ele faz isso aqui, ó. Volta aqui. Aí, geralmente, ele vai fazer assim, ó. Aí rompeu, Aí vai fazer o não W rompeu, certinho, né? tirou. Olha lá o que que ele fez, ó. Devolveu uma. Entendeu? É, aí no E caso ele vai não, fazer. e não devolveu. Isso, ela falhou. Aí quando volta aqui, ou você espera o pagamento aqui, ou você espera a elevação aqui, ó. Ó. Essa nova elevação aqui agora, ó. Que ele vai fazer a elevação, ó. Entendeu? Isso, é porque é isso, exato. Dá para entender? Ou o desenho tá feio? Hoje eu vi. Então, no caso, assim, tipo, eu tava pensando assim, o 20 rompeu e o 21 confirmou, mas ainda existe a possibilidade de fazer esse movimento de baixa. Pera aí. Ou tá errado Deixa esse pensamento? eu tirar ali, peraí, deixa eu tirar ali. Vai, vai, por que que não quer apagar?
O 20 rompeu o gatilho, correto? O 16. Aí na minha cabeça o 21 teria confirmado. Aí eu pensaria em compra, mas Isso. Então, tem que se vai lá. proteger porque tem esse movimento interno aí que pode fazer, né? Que você tá falando. Quando ele Isso, vem em isso, dois candles. isso, porque não veio. É isso. Como ele não veio, como ele deixou o rompimento do 16 por 17, você tem que tomar cuidado com essa fio, porque essa fio, ela pode vir em qualquer momento tentar pagar ela. Por exemplo, Entendi. ela pode vir em qualquer momento pagar ela. Aí, porque você já tem que esperar esse movimento aqui, ó. Você tem que esperar ele, ó. Tem que esperar ele, ó. Você deixou o rompimento. E a falha no seu ponto, ó. Mas ele pode falhar no gatilho, entendeu? Entendi. Ó, ele falha lá no gatilho, ó. E O falhou ponto ali que você fala, confirmando. um que é razão, né? Isso. Aí falhou confirmando, ó. Mas, ou caso contrário, o que que podia fazer aqui também, ó? Deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Ó. Ele podia fazer isso aqui já, ó. Aí ele já matava a fíbula, tá vendo? Aí ele já matava, beleza, aí acabou. Você não precisava esperar mais ele tentar voltar. Entendeu? Entendi. Essa dali do 22 era a tentativa de pagamento da fibra de rompimento micro. Você tá numa macro assim com o candle só, ó. Você tá num pullback, ó. Aí ele volta, tentaria pagar, porque ficou os dois com o mesmo candle. Aí ele tenta pagar e foi. Só que se ele já rompe daqui, ou se ele já vai daqui também direto e faz isso aqui, ó, acabou, já matou sua fibra já. Você só tem a última fibra sua, seria esse candle que eu acabei de desenhar. Entendeu? Agora, ele tem rompimentos do 16, 17 e tem rompimentos do 19 e 20. Então, por exemplo, o que voltar é para o back e era a tentativa de pagamento dessa, no caso, da fibra de baixa aqui, da microfibra de baixa. Se tiver rompimento, já tem que ficar esperto, né? Se ele voltar na retração com rompimento, já tem que. Isso, olha aqui, ó. Por exemplo, tira essas linhas aqui fazendo um favor, Clécio. Ó, todo mundo. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, meu microfone tá fechado. Ó, por exemplo, todo mundo aprendeu isso aqui, né? Ó, ele ganhou o gatilho, ó. Todo mundo tá buscando venda, tá vendo? Não foi isso que a gente aprendeu? Sim, deixa Sim. eu ver se. Então, Não, mas não rompeu, não. rompeu não? Não, ficou no arame. Ou não, não. Mas então, de todo É, jeito, então ficou bom aí, ó. Mas geralmente ele ganha gatilho e esse gatilho não vai fazer diferença, tá esse vendo? 19 aqui não ganhou, não, ficou no arame. Alguém ia Ó, querer vender isso. aqui. E subiu, ó. E subiu, tá vendo? Né? Mas se rompesse ali, no caso, Mas não subiu por causa da razão aqui. Não, não caiu, Não, perdão. Não eu tô caiu por causa da falando razão. isso. Então, isso aí. Aí aqui tá, já, e, ó, já dá para confiar nesse cara aqui para você bater, ó. Se você quiser bater nele, o cara, só por ele ter respeitado essa razão aqui, ó. Entendeu? Só Sim. por ele ter respeitado. Aí é claro que, tipo assim, Se o é arriscado 19 ainda. O bom rompe mesmo é e o essa 20 aqui, ó. confirma, a gente tem certeza que vem aqui, mas o 19 não rompeu. Isso. O backtest que a gente tinha feito, lembra, Clédio? Ó, rompeu, confirmou com quem? Com o comprador. A gente precisa que o vendedor vai lá e tenta romper, Testa. lembra, Clédio? Uhum. A gente precisa, se a fibra for de alta, a gente precisa que o vendedor testa e Ó, não rompe. Aí as- você está garantido o trade, ó. os meus primeiros backtest foi assim, gente, ó. Vamos por aqui mesmo. Entendeu? Fibra de baixa, aí o 22 é uma fibra, aí o 23 rompeu, 24 é pro back, aí eu preciso de um rompimento no 20, 25 não rompe, mas o 26 rompe, então virou comprador. Então aqui pode Segura dar aí. pro back. Aí a gente ia fazendo backtest assim, cara. Agora aqui, ó. O 23 rompeu, o, o 24 confirmou a alta. Aí o 25 faz um teste para baixo e continua Já subindo. elevou a fibra, irmão. Exato. Entendeu? Ele vai só subindo. Só que se fosse verde aqui, ele ia dar zero drawdown. Ele não ia nem fazer isso aqui, ó. Isso. E aqui, Normalmente é assim, né?
tipo assim, aí o melhor ponto que tem era aqui, já veio só no ponto um, ó, tá vendo lá? Já nasceu no ponto um e foi embora. Ó. Mas ele podia vir aqui, ó, é onde engana todo mundo, que vou botar até o desenho aqui, ó. Isso. Se ele Ó, ir lá ele embaixo, vem lá, aqui, ele é ó, comprador. ganha o gatilho de novo, ó, mas ele é comprador, Aí ele fica entendeu? verdão do outro. Ah, o 28, né? O Engata outro, o outro. lá no 28 lá. Aí ele fica Ele- comprador. Aí isso aí que a gente apanhava, cara. A gente sabia que era a compra. Aí a gente batia a compra, ele ia, estopava a gente e depois subia. Vocês vocês podem ver, ó, no 3 minutos, ó, razão da alta, ó. Rompeu, mas não rompeu o fundo, ó. Aí rompeu o fundo. Rompeu, confirmou. Pronto. Devolveu e confirmou lá. Ó. Vê se volta mais, ó. Tá vendo? Devolveu, ó lá, ó. E confirmou, ó. Aí ele só vai. Resumindo, vocês vão ver os backtests, vão ver a gente operar aqui, vão ver a gente falar de negócio, do replay, de tudo, mas a gente só vai falar desses caras. O gatilho do pullback, o gatilho do pullback e o gatilho da pernada. A pernada, gatilho do pullback e o gatilho da pernada aí, da Gatilho impulsão. do pullback. Eita. E o gatilho da pernada, a pernada gigante aí, né? Gatilho da pernada. Entendeu? Pullback, pernada. Vai lá Pullback, na frente, pernada. lá ela pode ter um efeito, então de novo, lá na frente, lá ela pode vir de novo, agarrar aqui de novo, e te dar um trade. Ah, tá. E Ah, no toda vez futuro, assim, ó, sim. gente, No ó, futuro, sim. pullback, ó, pullback, rompeu, Rompimento. falei, É o outro que ó, confirmou tudo com negativa, mas depois deu positivo. tudo é Ah, não, não, assim. não, não chegou a romper. Ó, e quando a fibra, por exemplo, ó, quando a fibra tá assim, igual aí, tá, por exemplo, ó, aqui, gente, na minha concepção, aqui tem uma, pullback, aqui tem outra. Ó, tentou ir, devolveu a razão da alta, ó. Te deu venda já, tá vendo? Já inverteu. Só porque aí, por que que ele parou aí? Tem gatilho aqui, mas com certeza no 5 isso aqui tá liso. E isso aqui tem uma razão dentro dele. Entendeu? É, mas aqui não devolveu, Com não, certeza João. no 5 tá liso, ou no 10 tá liso. Esse aqui ficou no arame de novo, hein? A dia de tendência, cara, que doideira, Não, né? ficou no arame de novo, mas ele tinha que devolver lá em cima, ó. Porque já devolveu, né? Ó, ele tinha que devolver, ó. Devolveu a razão da alta, ó. Não sou alta, ó. Devolvi a razão da alta e confirmei. Então ele vai tentar. Outra coisa, não tem rompimento, olha lá. Não tem rompimento? Rompimento. Primeiro é pro back. O primeiro é pro back. Então, olha lá, ó, ele vai tentar. Aí ele tentou e confirmou e desceu, Rompeu. expandiu. Só tem essa fibra agora. Isso aqui é um arroz e feijão bonito, ó. Olha lá. Elevou. Elevou. Uhum. Olha aí. Olha, gente, olha o trade top aí, gente. Deixa eu ver se Tudo rompeu. do mesmo jeito, tudo Olha do lá. mesmo jeito, ó. Elevou o comprador. Tudo Tudo que do mesmo acontecer jeito. aqui é pro back. Olha aqui onde Ah, ele mas esse aí foi. foi o que eu peguei. Ah, esse aí foi o que eu peguei, pô. Aqui onde que ele foi testar. Tá 30 certo, esse aí foi o que eu peguei. 37. E, olha lá, rompeu, ó. Rompeu a razão. Qual a razão desse movimento aí? Do 46. Qual que é a razão da fibra de alta do 46? Claro que a fibra começa no 44. Qual que é a razão? 37 ali, ó. 37. 37. Qual que é o melhor ponto de compra? Ponto 1 e No ponto fundo do 2. O melhor é o 30. ponto 2, né? Então, Pois ponto é. 2. Ponto 1, Olha ponto lá, ó. 2. Olha lá o que aconteceu. Ponto Entendeu? 3 é o Eu tava até ao gatilho. vivo, né? Tava até ao vivo que ela estava explicando, ó. Ponto Ponto 4 é o 34. É o 1, fundo. ponto Ah, 2, tá. ponto 3, ponto 4. Ponto 2, olha lá o que que fez. Ela tava ao vivo nessa hora. Até o Eu Isso. rapaz vi, tava perguntando isso, eu vou dizer pra eu ele, vi tá isso dando aí. compra. Nesse Você exato comprou no momento ele tempo de tá dando 3 a compra. minutos? Oi? Você comprou no tempo de 3 minutos, foi? Você fez Eu, a com- operação? eu comprei no 1 minuto. Só que 1 minuto tinha rompido aqui, ó, a fibra dele, ó. Aí veio o 3 e confirmou para mim, mas eu comprei no 1 minuto aqui para levar até o alvo do 40. Parcial minha foi de 95 pontos.
Eu sempre saio no primeiro, gente. Eu tenho medo, entendeu? Aí, quando o 5 confirmou, já ia trazer para cá, ó, o gatilho ou topo da fibra. Nossa, Eu Deus. sempre saio no primeiro, mas eu comprei aqui, ó. Aqui tinha razão, ó. Aqui tava implicando com essa razão aqui. Lá no 5 tinha uma razão passando aqui, sim, ó. A razão do 5 tava passando aqui, eu acho, ó. É porque. Entendeu? A razão do 5. Quando o 5 jogou, ele confirmou. Aí a do 3, ó. A do 3 era lá, ó. Ele não veio, ó. E rompeu, ó lá, ó. Ele rompeu a do 3, ó. Pera Por quê, aí. ó? A razão da alta aqui, ó. Tá aqui. Olha lá, rompeu. Tá trabalhando abaixo, tá trabalhando abaixo, tá trabalhando abaixo, trabalhando abaixo. Aí voltou e devolveu, ó lá. Pronto, você tem um alvo até o 40, ó. Aí ele pega, confirma ainda, ó. A favor da outra. Entendeu? Você tem um alvo pretendido aqui e aqui. Entendeu? Aí ele rompeu. Como rompeu a fibra, ó. Essa fibra aqui é de alta, ó. Rompeu. O melhor ponto, ponto um, ponto 2. Deu no ponto 2, ó. Eu tô. Aí, Eu já reparei isso, eu tô fazendo uns backtests, vou até falar aqui, mas isso aqui, ó. hum, Eu acho que quando ele devolve a última fibra, ele vai, confirma e dá o alvo dela. não, sim, é sempre a última fibra. Mas É é, sempre a última fibra, porque a é fibra coisa estava pra aqui, ó. frente. Era essa fibra aqui. Sim, Era a última nossa. A sim, anterior era essa daqui. exato. Ó, ele vai ganhando os movimentos, ó. Aí Porque ele ele ganhou. ganhou, isso, ele ganhou a última fibra, que é o 42, 43, 42. Aí entra pra dentro da última fibra aqui, ele vai pagar o topo. Mas é isso, não Entendeu? misturar as E coisas não. nisso tudo, vai estar aqui o dez, por exemplo, nesse movimento lá, eu acho que o 10 estava assim, ó, e veio um só de pullback. O primeiro sempre é pullback no 10. Ele, o que que ele fez? Ele estava tentando Isso. pagar fundo. Aqui, ó, 40, fechamento do 10, ó, tá vendo? 40 é fechamento de um 10, de um, por causa de 10, né? 10, um 5, fechou 10, mas fechou 10 aí, tá vendo, não? Sim. E ele abriu no 30. Não, não, não mexe com isso não. Vamos ficar Não, só no sim. 3 aqui. Não, não, beleza, só para ver, mas é um 10, tá vendo? É um Porque 10 que fechou, tá vendo? depois a gente vai Então, ou fazer uns seja, backtest desse. ele era o Olha o primeiro, 10, olha o no 10 ele 5, estava olha. reto, no 10 ele estava reto, o Uhum. primeiro. Então você tinha compra até no 50 dele, mas ele casou, que ele foi lá no, rompeu tudo. É, Entendeu? ele ficou um. Uhum. Vocês estão entendendo mesmo o negócio do ponto aqui, ó? Isso aqui, gente, é porque a fibra tá inteira aqui, ó. Isso aqui é uma fibra toda, ó. É, a fibra Isso aqui é uma inteirinha. fibra inteira. Então tem que ter o ponto um, ponto 2. Aí não tá aqui, mas tem um verde aqui no meio, tem. Não. Vocês têm que olhar para essa aqui, porque qual que é a razão da alta? É o 37. Então, se ele vier vir testando aqui, ele vai testar o 44, vai testar o fundo do 44 e voltar a subir. Só que ele veio, parou na 2 e foi embora. Dia de tendência, meu filho. Aí depois, ó, virou, a única fibra que tinha era essa daqui, ó. Aí ele pegou e ainda confirmou ainda, gente, olha lá, ó. Olha aí. Isso. Aí Isso aí. depois ele não perdeu, olha aí, ó. Não perdeu a fibra dele ainda. Lembro Só disso esse aí aqui que é a direitinho. fibra agora, ó. Só esse aqui que é a fibra agora, ó. Olha lá, e confirmou com negativo de novo, o 52. Agora Ó. Rompeu e dois confirmou. aqui, só esses dois que é a fibra, ó. Entendeu? Joga lá para trás, lá agora no aleatório aí. Vamos pedir pro grupo aí mostrar pra gente uma fibra. Deixa eu limpar tudo que ficou uns negócios para trás. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vocês têm que falar. Vou botar um bem facinho. Tá bom, hein? Mas tá bom, tá bom. Vamos ver, ó. Vamos começar daqui, tá? Última fibra nossa é de baixo, tá bom? Só esses dois que é a última fibra nossa. Ok. Pronto. Ó, ele tenta, foi, deixou rompimento, ó. Deixou rompimento.
Ele tenta pagar, deixa um contrário. Agora ele vai vir tentar pagar quem? A fibra. Só que foi no melhor ponto da fibra. Tá vendo? Para vender. Correto? Só Hum, vou falar só o começo aqui para depois vocês lerem a outra. Aí, deixou aqui o rompimento. Fez um pullback. Voltou. Opa, elevou. Elevou toda. Pronto. Essa fibra aqui está de alta. Qual que é o melhor ponto da compra dela? Fala aí pra gente aí agora. 44. Isso aí. Topo e fundo, né? 41 e 44, né? Isso. Topo e fundo, né? Isso. Isso aí. Ó, entenderam? Porque está de alta. Tudo que isso aqui fez foi só pro back para rebaixar, ó. Até aqui. Aí agora, rompeu, ó. Elevou. Você... E sua fibra macrona tá aqui. Não pode esquecer dela, não. Vai pagar ela, porque tá liso, tá vendo? Que tá liso para pagar ela. Entendeu? Rompeu, tá de alta. Olha lá onde veio. No ponto um, ó. Tá vendo? Podia vir até aqui, mas veio no ponto um, ó. Vocês estão entendendo, né, gente? Porque a gente parece que parece que não tá. a falta de participação parece que não tá entendendo, entendeu? Vamos lá, ó, a gente está falando sobre gatilho pro back, gatilho da pernada e razões, gente. Alguém tá entendendo direitinho? Se não tiver, fala porque aí a gente. Agora, eu tenho uma dúvida. Pode Ah, falar. Aumenta o gráfico um pouquinho. Aí, volta para essa explicação que você estava aí nessa fibra. Acho que é da 57 ou 37 a 39. Você não estava falando dessa fibra? isso aqui, Não, é. 50, acho que 50. Acho que ele estava na Primeiro era essa 50. aqui. Nós estamos na fibra de baixo, tá vendo? Porque isso aqui só tem rompimento de gatilho. Então, por isso que ela tenta se pagar, ó. Que ela tem rompimento e volta para pagar essa daqui, ó. A fibra nossa é a de baixo aqui, ó. Tá vendo? vamos Eu lá, fui fazendo ó. a Vamos leitura lá. até a gente achar o movimento de rompimento para a gente ver. Essa aqui que tá mandando, enquanto não rompe o fundo ou o topo dela, quem tá mandando é a última fibra. Você tem que estar sempre olhando para a última fibra. Porque aqui Isso. Ok, ninguém rompeu ok. ela, ó. Ninguém rompeu. Beleza. Aí, Deixou um gatilho, o outro confirmou. 36, 37 confirmou que vai pagar quem? O topo. isso. E Aí aí, quando vamos você lá. vê isso aqui, ó, tentativa com rompimento, aí o pullback. Se tem rompimento, é pullback, tá vendo? Aí tentou impulsionar, não tentou impulsionar? Certo? Tentou impulsionar, deixou o gatilho. E o outro deu continuidade e elevou o gatilho que tentou impulsionar. Opa, a fibra de alta, tá vendo? O rompimento que ele fala é, esse, é o 40, não é isso? Isso, a fibra de alta, tá Isso. vendo? A fibra de alta ganhou, aí você pode até ver o gatilho, ó, da impulsão. Ele ganhou, ele tem que confirmar dentro dele, ó. Foi lá no topo, voltou, mas confirmou dentro dele, tá vendo? Então, e aqui tá elevado, é elevado, ó. Aí eu já peguei a fibra inteira logo, ó. Rompeu, tá a fibra de alta. Aí por isso que eu perguntei, qual o melhor ponto da venda, da compra? Entendeu? Aí o rapaz explicou, 44, 45. E por que não 41? Então, A mínima dele não seria um isso, ponto. E isso, aí a isso. 40. É porque que acontece? Eu sempre pego esse, mas eu não sei, ó, para mim, ó, ponto um, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Certo? Aí tem uma razão aqui também. Então eu olho ela. Mas o melhor ponto seria o ponto 2, mas ele não passou, mas segurou lá no ponto 3, ó, no ponto 4. Lá no ponto 4 que segurou, ó. Você pode ver, ó, que é o 45, ó. Entendeu? Só que aqui, como tem um pullback perto assim, ó, o gatilho do pullback, que esse aqui é o pullback ali. E o do start, olha lá, ó, tá aqui pertinho, tá vendo, ó?
Certo. Entendeu? Nesse caso aí se transforma também em ponto de negociação. A máxima é a mesma Isso. dele. Aí, tanto é que, tipo assim, a razão da alta é esse cara aqui também. Ó. Olha lá, quando ele vai lá e devolve, ó. Ele rompeu e devolveu. Aí você tem um ponto 4 aqui já te apoiando, que Aí ele aqui é o ponto da confirma fibra, com o ó. rompimento. Aí te confirma depois com o rompimento. Você já podia ir devolvendo gatilho, ó. Você podia comprar aqui, mas você quer um trade seguro, ele levou a fibra, você não tem confusão nenhuma mais, ele volta. Só que se você espera lá embaixo, ó, ele só vem aqui, ó. É, Entendeu? ele veio no ponto 1 e Entendi, voltou a subir. entendi. E se você tá olhando para esse aqui, ó, o 41, ó, que é a razão também, entendeu? Só que olha para você ver, ó, não tá tudo perto, ó, a razão, o gatilho. Então você tem aqui, você tem que olhar, ó, o mais longe possível, ó. Aqui tá tudo perto, ó. Aqui e aqui já tinha rompido, ó. Já Uhum. tinha rompido, não. Entendeu? Aí Certo, vamos olhar, entendi. a gente está em 3 minutos, mas eu vou dar uma olhada macro agora. Não vou mudar, não. Tá aí, 3 minutos. É que eu estava olhando aqui, ó. Não tem o gatilho da pernada? Esse aqui não foi rompimento, é uma pernada. Então, ele Uhum. tentou fazer um pullback, houve elevação novamente. Ó, presta atenção, gente. Houve elevação, é o topo, né? Elevou. Aí ele fez rebaixamento aqui, ó, no 27. Rebaixou. Se ele rebaixou e essa fibra tá lisa, probabilidade é de pagar o fundo. Pagou com 33. Bacana. Ó, qual que é o gatilho da pernada? Não é o 22? O vinte e 33 conseguiu dois ganhar? Não. Aí o Não. 34, o que que ele fez? Rebaixou. Aonde que ele vai vir? Aí que vem o negócio, ó. No, Vamos lá, no rapidinho. gatilho da pernada lá onde Da iniciou, né? pernada, exato. Gatilho. Aqui, aí você vem aqui na última fibra, ó. Beleza. Não ganhou lá, né? Fibra de baixa. Aí ele tem que tentar dar continuidade ou romper. Aí ele fica. Deu alvo, voltou. Ele fez rompimento a favor desse aqui, ó. Ele tá de alta agora. Isso tudo aqui, ó, elevação aqui, isso aqui é tudo pro back. Ele tem que romper esse fundo aqui para virar vendedor de novo. Aí ele vai, segura nessa coisa todinha aqui, nessa fibra de alta. Uhum. Então, Não, e se você olhar a fibra comprador. mesmo, que fibra que tava valendo, a fibra que tava valendo mesmo era essa aqui, ó. E se você olhar ela, ó, Isso. Ela tem que olha ser lá, rompida. olha lá, ó. Tá vendo? Ela tem que Só ser que rompida. como é 3 minutos, deu muito gatilho aqui, ó. Mas se você Isso. filtrar mesmo, tá vendo? A última fibra nossa, ó. É uma fibra, pullback, outra fibra. Essa não é a última fibra? Ninguém Certo. ganha ela. A razão é de quem? É o Essa não é o 34. Olha aqui, ó. gatilho, não é o gatilho que startou? Aí quando rompe, ó, quando rompe, a razão da alta pode ser esse aqui também. Se você limpar brutamente, ó. Tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Entendeu? Porque a única fibra que tem aqui é essa aqui, ó. Isso aqui são tudo fibrazinhas Tem pequenininhas que estar dentro do olhando movimento, sempre a ó. última fibra. Dentro do movimento, ó. Aí rompeu, pronto. Aí eu tô falando já desse aqui, ó. Tá vendo? Mas a última fibra mesmo que tem rompimento é essa aqui, ó. Entendeu? Aí ele bate, ó lá, não perde, ó. Ele não perde, não perde. É igual esse ponto aqui também, muito maneiro, olha lá, ó. Ele ganhou o gatilho, tudo aqui era pro back para subir. Só que ele pega um gatilho e fica dentro do gatilho, ó. Isso. Lembra? Se vem É o num candle gatilho da só e pernada. para, se vem num candle só e para, o que acontece? O back. Um gatilho, um candle só é um gatilho pro back. Entendeu, galera? O negócio do pullback num candle só e para no ponto. Sim. Olha lá, É isso. rompeu, ó. Aí já criou o movimento aqui, ó, a única fibra é esse cara. Aí ela expandiu, a única fibra é esses dois caras aí, ó. Aí faz tudo subindo, ó, tudo subindo verde, ó. Mesmo ele tendo lá embaixo, ó, ele, ele tá subindo verde, ó, verde, verde. Aí vê o vermelho, como que ele deixou o rompimento. Deixa eu limpar a seta. Como ele deixou o rompimento, o primeiro é o pullback. Aí ele tentou romper, não conseguiu, no topo da fibra, que é o melhor local para vender. Sim. Deixou um ACF. Olha lá, o ACF perfeito. Aí ele vem agora, ó, aí ele tem que romper, ele não rompeu, tá vendo? Ô, Devolveu de Vê, novo, aqui, ô, devolveu o cara Jovê, de novo, ó. ô, Jovê, Foi. você tá pondo
a linha aí como parâmetro 34, a mínima, mas não é o 33, que é a razão ali, A razão é da baixa? 33. Ah, não, por causa do. Não, porque esse parâmetro aqui, o parâmetro aqui nosso, foi para essa daqui. Aí o 34 que parou aqui, tá vendo? Ó? Aqui nós já Isso. Sim, estamos sim, explicando o mas movimento. A razão da baixa é o 34. Não já tá falando da lá da não, frente. Entendeu? digo, de colocar a linha no 33, porque o 34 ele só é o Sim, candle. sim, Não, sim. É não, porque mas nós estamos aí organizando. se você olha, fizer isso aqui, beleza. Não, mas tá, é isso, tá certo. Não, se você olhar só o movimento que está acontecendo aqui agora, é a linha no 34 mesmo, que é a razão. É isso, Mas é isso que eu quero agora, dizer. como rompeu aqui, tá vendo? Ó, Elevou. Porque rompeu. o 34 e 35 é a última fibra que vocês têm que não tinha sido rompida. Então, o 33 é a razão. Então, a razão Sim, não é não, sim. invertida, é para frente? É isso que eu quero dizer. Não, sim, sim. É porque nós, não, nós falamos lá, é porque a gente estava nesse movimento cá na frente já. Aí eu falei, gente, se a gente for isolar tudo mesmo, a única fibra que tem aqui é esses dois aqui, ó. É o Isso. Então, 33 quando e ele 34, devolve, isso. ele volta lá para pegar. Mas É, agora, ó, mas para falar, ó, tira a linha daí, Clécio, fazendo favor. E Tá. bota no 34, fazendo favor. No 33 no caso, 33 no caso. Olha lá, ó. Beleza, rompeu. Então a fibra é essa aqui. Então, olha lá, ó. Esse preço é o quê? Esse preço vai voltar tudo pro back, ó. Foi no melhor ponto de venda, ó, e deixou um ACF, ó. Aqui é porque nós estávamos fazendo essa leitura, entendeu? Aí pronto. certo. Voltou. Foi. Deixou um ACF ao contrário agora, ó. Subiu, rompeu. Acabou. Agora nós estamos numa Não, fibra aí de alta. acaba a fibra, aí acaba. Sim, Isso, acabou a exato. fibra. Acabou. Aí nós falamos dessa aqui, ó. É uma nova fibra e uma nova razão. Isso. Isso, aí nós botamos aqui, ó. Por isso que deu conta. Qual que é o melhor ponto? Aqui. Sim, sim. Aqui, e aí o cara falou assim, por que não o 41? Eu falei, porque o ponto 4 já está pertinho, o ponto 2 com o ponto 3 está tudo pertinho aqui, ó. Aí, ó, ponto 4. Entendeu? Entendeu? Porque ela subiu, essa fibra aqui que a gente está querendo, ó. Uma Comprar o nova fibra. ACF Agora, se do. esse 33 aqui, ó, 30, ou 37, pode ser o 37. Se ele faz isso, ele ia procurar o fundo. Aí mudava, né? Mas ainda, Aí mudava a ainda, fibra já. ainda seria comprador. Ele tem que Viu, romper isso Cleiton? aqui, ó. Aí já mudava a fibra, né? Se esse 37 fizesse Não, isso. aí Que aí era é uma outra nova fibra. coisa, outra É. coisa. Não, é outra coisa. O Isso, uma nova. ACF do 45 não rompeu a mínima do 33. Ainda assim é seguro comprar baseado em quê? O arroz com feijão que ele falou. Com a CFD, do 45 O aqui? ACF do 45. Ó, Isso. Sim. Ele fechou abaixo. Ele é arriscado comprar aí? Não é arriscado. Baseado em quê? E ele não é arriscado. Não, ele tipo assim, esse aqui, eu não compraria. Se você tá com afiado na leitura, ó, ele rompeu, voltou em pullback por causa desse rompimento, correto? Aí ele tentou a impulsão, tá vendo? isso, Sim, Ele já deixou um ao contrário. Se ele deixou um ao contrário, ele já testou tudo aqui. Qual que é o ponto, próximo ponto? É ali no topo. Olha lá, isso. ó. Aí você pode tentar bater nesse aqui. Mas eu prefiro que ele faça a elevação desse aqui, ó. Se esse cara já faz a elevação aqui assim, ó, eu já compraria ele, É. entendeu? Isso, Mas aqui é assim, por isso eu que a fico gente com tem medo de todos os comprar. times, né, gente? A gente Eu tá fico olhando com só medo, 3 minutos. eu fico com medo de comprar, você entendeu? Ele aí, quem tá entendi, falando, quem tá entendi. falando é Pedro, a Pedro. Entendeu? Entendeu, Pedro? Eu fico com medo de comprar ele por causa desse detalhe. Mas se você tá com a leitura, ó, ó, tudo que a gente tá lendo aqui, ó, gatilho de start, rompimento. O primeiro não vai ser pro back? Se tem rompimento, tem pro back, não tem? sim. A gente está pagando essa fibra aqui, ó, essa fibra aqui. Então, ele impulsionou, ó. Ele impulsionou, ele tinha que ir, aí ele deixa um ao contrário, ó. Então, você tem que já fazer ficar na alerta. Entendeu? Você Eu pode entendi, comprar? entendi. É porque Pode ela por si comprar. só, ela pode ser só uma falha para retrair, bater no topo ali do 45 e cair de novo, né? Então, Isso aí. por isso o Então, risco da, entendi, entendi. é isso aí. Agora, se ele fica desse jeito aqui, ó. É Peraí porque que eu vou também apagar, a ó. razão é o 40, né, cara? A razão aqui dessa queda é o 40.
Isso. Não, mas é aí como no gatilho lá nós estamos trabalhando só aquela fíbula ainda, que não tem rompimento. Sim, sim. Se ele faz isso aqui para mim, ó, Sem dúvida, tem que ter rompimento, só isso aí. peraí. Eita, não. O 45 fecha rompendo ali, você comprava. Não, ou não, se não rompendo, ou se ele deixa o meu gostosinho aqui, ó, o 2Gzinho que eu falo, ó. Aí ele Isso. confirmou, tá vendo? Para mim, se Entendi, deixar um canozinho pequenininho assim, ó, aí eu compro. entendi. Tá. Aí Outra eu pego. pergunta, por que que o ACF ali, o ACF não, desculpa, a razão é o 40, se ele não rompeu essa fibra de baixa ainda? Não, então, é o que eu tô dizendo. Não é. Ah, é do movimento É só micro ali. desse Do movimento micro movimento, aqui, Movimento ó. só do micro. movimento micro lá. É um minuto que com Porque certeza tem uma fibra, tá? O Não sei. 34 e o 35 é o macro desse movimento aí. O que fica dentro, o Pedro, é micro, mas eles vão se faço fibra pagando, mesmo. eles vão É porque, na obrigação deles. o Pedro, eu virei a cabeça justamente nisso aqui, ó. O 40 para mim é fibra de alta. Aí o 41 Uhum. testou lá em cima, voltou. O 42 rompeu, então ele é Não, um vendedor. pouquinho. Vendedor. Então é pro É uma fibra de back. baixa dentro daquela outra fibra de baixa, do 34. Entendi, É isso, isso. E entendi. como a gente está analisando 3 minutos, bota aí a fibra de novo naquele cara lá, que você O micro colocou. vai pagando sempre antes do que o macro. E o macro é do 34 e 35, Pedro. Isso. Como é base de estudo, bota um minuto aí, Cátia. Pra baixo. Começou. Ó. Não, é só para. Porque aí. Entendi, não, Ó, tranquilo. olha lá, ó. É bom fazer Você isso. tá vendo? Agora no minuto, olha lá, no minuto já estava antes ainda, ó. Tá vendo? No minuto era o 123, ó. Já tinha descido já a fibra, tá vendo? Sim, Eu já Dava tinha pra comprar ganhado. ali pelo 1 minuto ali, aquela falhazinha lá, o ACF do 3 minutos. É, Dava pra comprar pelo 1. aquele minuto, não, dá para vender aqui, ó. Aí dá para vender no 1 minuto, aí você vendia mais adiantado ainda, tá vendo? ele tá falando comprar ali no cento e blau ali, 17? 136, 138. Aquele é, ACFzinho do 3 minutos. 134, 135, 136. Não é isso que você está falando, ô Johnny? Isso. Porque, Ah, você tipo, fala aqui. como já tem um contexto macro, né? Aí o 3 ficou na dúvida. Aí 1 minuto aí poderia tirar essa dúvida, né? Ah, tá. Ah, e o desenho que eu fiz lá no 3 minutos, gente, tá vendo que eu queria confirmação? Lembra? Falei, ó, se o 3 ficasse assim para mim, eu compraria ele, lembra? Aqui, Falei? ó, 35, Aham, 36. aham. Falei, 1 minuto deu a confirmação do 3 minutos. É. entendeu? Olha lá. Aí, ó, se ele confirmou, é zero drawdown, gente, ó. Ele só vai. Entendeu? Ele só vai. Entendi. Aí você tem que ler ali o A gente, movimento, tem que ler o movimento ali, para ele não se perder, entendeu? Por a É exemplo, gente, porque, olha no aqui, ó. caso aí, Jovi, no caso aí já tem um movimento maior, né? Um M10 ou M15 que indica a alta. Aí o 3 minutos ficou na dúvida, né? Será que compra esse ACF para subir e tal? Aí 1 minuto aí desfez essa dúvida, né? Você poderia arriscar, não é isso, mais ou menos? Isso aí. Beleza. Tá vendo? Porque tinha que cair. Aí ele voltou e confirmou no minuto antes de formar aquele 3, tá vendo? Ele a gente quer que confirmou no vocês minuto. entendem a movimentação dessa forma. Aí depois a gente vai para o 5, 10, vai para o 60. Aí depois a gente vai juntar tudo, entendeu? É por isso que pelo menos eu quero que vocês não falhem, E né? esse detalhe aqui, gente, ó, essa é a última Estudo. fibra de baixa de 1 minuto, ó. Tudo pro back. Impulsionou. Não sei que linha é essa, mas deu alvo. Ah, Impulsionou. é o gatilho 3 minutos. Impulsionou. Olha lá o que que ele fez, ó. Ele levou, gente, ó. Ele É levou. Isso aí. compra. Ele levou o Tá mico no vendo? fim. Alvo. Como é que é? Eu já Alvo, vi? Alvo dado. alvo dado com elevação micro ou rebaixamento de micro, pode entrar rasgando aí. Meter bronca. Por quê? Pelo menos vai pagar a última fibra, que é essa Isso fibra aqui, ó. isso aí. Olha lá. Olha lá onde ele foi. Pagou. Olha lá. Cara, isso Pagou e rompeu, já acontece virou fibra toda de alta, ó. hora. Toda E já hora. virou fibra de alta. Agora, olha que bonito, que maneiro, ó. Virou fibra de alta. Qual o melhor ponto de compra dela aí? R$ 115. 11, 18, né? Isso aí, ó. 11. Ele ainda É do rompeu e depois que ele 111. devolveu. Isso aí, O meu 104. 104 virou razão da alta. Isso. Mas aí não Entendeu? seria o gatilho que levou a fibra, não?
que é a 111, o gatilho do 111. Tem que ser um Primeiro e dois, né? ponto, Um, dois. aí E, não, então, então, a diferença tá o quê? Vamos voltar lá de novo. Você entrou agora? Ele rompeu e devolveu, né? O Ó, o Pedro 117. devolveu e a compra. Olha aqui, olha lá, você vê, ó. Qual que é a razão dessa alta aqui? Pode Cento e falar. quatro 104 e o 110, né? Isso. Eu vou lá no preço, lá na última lá. E eu sei que o preço pode voltar aqui, que aqui é o melhor ponto também. Mas aqui pra gente é o ponto 3, ponto 4, ponto 2, ponto 1. Entendeu? Pra gente não confundir, gente. Vamos tentar Vou sempre colocar botar isso aqui, aqui, ó. colocar aqui. Se elevasse essa fibra aqui, ó, por exemplo, você está trabalhando essa fibra aqui, rompeu e elevou a fibra, tá vendo aqui? Elevou. Né? Aí você tem, ó, o ponto um e o gatilho, pronto. Mas ele pegou e expandiu, 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 rompeu lá em cima. Então você tem o ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Conseguiram entender? entendi. Tava Quando perdido ele. aí quando surgiu esse gatilho aí do 110. Eu obedecia o 104 ou o 110, entendeu? Só que aí, já Entende? que ele rompeu o 110 e deu sequência entrando ali no gatilho 104, eu vou no lado de cima, não é Isso. isso? Tá Aí não falando já de vai. cima, é isso aí. Às vezes ele não vem, às vezes você tá esperando aqui. Isso aí. Bom se ele voltar aqui, mas ele não volta aqui, já devolve aqui, ó. É aqui mesmo que vai te dar compra. Até que dá compra de novo, ó. Até no topo. Só que ele rompeu, ó. Aí agora, gente, olha que maneiro, ó. Só a única fibra agora, ó. É essa aqui, não é? Certo? Não Houve o é? rompimento da fibra de baixo, né? Pullback. Olha lá. O back. Rompimento, ó. Fibra de baixo, Ele volta 115, de novo, ó. 116. Era bonito se ele viesse aqui, ó. Ele não veio, ó, mas já foi direto, ó. Tá Isso. vendo? Era Aí o bonito que se que ele vem, acontece ó. agora? Ele tem que ser rompido 119, 120. É fibra de baixa. O que que o 122 fez? Só deu alvo. Só, Não né? deu Com alvo, a não abertura do rompeu, e já 123. veio, e já desceu, ó. Isso Já aqui foi impulsão, ó. rebaixou. Fibo, o back, pronto, rebaixou, quebrou a estrutura, ó. Isso. Ah, tá vendo? Ele tinha que ter Aí, elevado, não levou. a gente é doido, tá olhando a macro, a favor da gente, ele faz isso aqui, ó. A gente vai tentar, não foi, mas é um trade que aconteceu. Aí você tem que rezar para ele entrar aqui para dentro, ó. Se ele entrar aqui para dentro e confirmar, ele vai até no fundo. Aí o que acontece? Ele entrou aqui para dentro e logo já devolveu. Você já pode abandonar seu trade. Por enquanto, não. Quando ele fizer isso aqui e não vir, ó, olha lá, ó, ele não levou, você já pode abandonar. Eu abandono na hora, entendeu? Aí ele pegou, entrou no outro contexto, ó. Aí o 3 minutos, ó, 3 minutos lá onde os tempos gráficos vão ficando diferentes, vai vendo que ele já estava em alta no 3 minutos. Então, você já começa a olhar para o 3 minutos para não ficar envezado no 1 minuto, porque aqui ele virou fibra de baixo, aqui virou fibra de alta, voltou, devolveu, voltou, não confirmou, devolveu, confirmou. Olha aí. Então, ele fez isso aqui, ó, no movimento bruto, ó. Isso aqui, vai pagar lá no topo, ó. Correto? Eu atender a porta ali, foi mal. Onde estamos? Entendeu? Pode botar no 3 minutos de novo, pode botar 3 minutos, era só para dúvida desse 3 momento aí. minutos. Opa, deixa eu apagar tudo. Bora. Eu me perco, gente, na razão ainda. Eu não tenho um olhar ainda bruto na razão. Por isso que eu estou só estudando isso aí mesmo. Mas o olhar mesmo, igual o rapaz ali, 10 minutos ele para não está cima, errado. gente. 10 minutos para cima. Ele não estava errado em ter olhado aquele cara lá embaixo. Mas ele esqueceu da razão cá em cima, tá vendo? E eu esqueço também muitas das vezes. Por isso que a gente tem que estudar muito, viu? O preço podia ir lá embaixo, mas ele veio só aqui para Uhum. continuar. Aqui, ó, eu coloquei assim, gatilho pro back, gatilho da pernada, é aqui, ó, né, que eu te falei, né, que ele veio, testou, não rompeu. Só que qual que é a razão dessa alta aqui? Ele ganhou também, gente. Olha lá, Isso também, olha lá. Acabou aí. Aí, ó. olha lá. Aí. Ele ganhou, não rompeu de volta. Você tá vendo que a razão e o gatilho
Ele trabalha junto? Isso. Trabalha junto. Aqui ficou perfeito. Não tinha olhado ainda, tá vendo? Ó? Razão da alta, gente, ó. Olha lá. Ele rompeu e confirmou, gente, ó. É top, E aqui gente. É tem, top e isso. tem duas informações juntas, ó. Quando ele para aqui num candle só, lembra que eu falei? A maioria das vezes, quando ele para aí num candle só, ele vai, ele volta, ele volta. Então, e é o que acontece com a gente. Eu, aquela hora, eu só olhei pro 22, que era o gatilho. Eu esqueci da razão. Aí, eu botei a razão agora, bati pra cá, eu bati o olho e falei, opa, o 20 é razão, olha lá, o que ele fez. Isso aí, gente. É isso que Aqui, ó, acontece, né? vamos Por botar isso que a esse galera movimento tem que estar todo junto, agora. vendo a mesma coisa, pra um ajudar o Ó, outro. vamos esquecer esse movimento todo agora, ó. Rompeu, olha lá, ó. Ó, não rompeu? Isso, Olha lá, ele já ficou lá em cima, ó. Só que aí tem muito gatilho para ele, tá vendo? sim. Tem muito gatilho para ele, ó. Não, e olha que onde ele Vamos ver volta. esse daqui agora, ó. Aonde Ó, ele esse volta, daqui ó, não agora, tem ó. nada Ó, a bota ver, uma né? linha nesse aqui. Hein, mas aonde ele volta? Isso. Agora, bota uma linha nesse cara aqui, Clécio, ó. Esse aqui, pra No vocês verem que 30, vocês vão ficar de cara, ó. Já vi, já, olha lá. Olha lá, e bota no fundo também. no Olha fundo. lá, ó. Olha lá. Aí quase foi, tá vendo, gente? Isso aí. Quase foi de um bichinho, ó. Espera aí, rapidinho. E é bom sempre ver onde o gráfico tá embolado, tá vendo? Tem mais algum tipo de pergunta aí, gente? Rapaz, tem um cara no chat, eu não tô conseguindo ler, não. Às vezes muito boa, não. Sou eu, rapaz, tô perguntando aqui, porque a minha resolução deve ser muito ruim aqui, que eu não consigo ver bem o pavio do Keno vermelho, cara. Já do verde fica da hora, porque parece que tá contornado. Ah, rapaz, eu não vejo também muito bem, não, você acredita? Podia contornar aí mais claro aí, ou um branco, sei lá, porque o verde tá verde claro, tá vendo o contorno dele? Aí dá pra ver belezinha. Só com... Eu não consigo ver o vermelho também direito, não. Eu me confundo pra caramba aqui. Que a É, cor do vermelho está diferente da cor do pavio. E você podia. A cor do contorno do Kendall está diferente. É um tom de vermelho diferente. Tem que botar o mesmo tom de vermelho mais claro. Igual tá no Na configuração. eu verde, tá também não boto, não. Ou Eu também coloca não vi, branco não. no vermelho, no contorno, que fica bom. Branco. Ah, Aqui mas você, o Claramente. gráfico dele, o meu gráfico é totalmente diferente, vocês viram? Esse gráfico aí eu não embolo, tem hora que eu tô vendo tudo verde. esse gatilho aqui, ó, é o gatilho que startou esse movimento de alta, certo? Certo. Eu uso ele como razão de alguma coisa porque ele não foi Seu. rompido ainda. Então ele não é Então, razão de nada, né? você vai usar ele como ponto 3 e 4 da sua Opa, fibra. essa mão aí. Lembra do ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4? Uhum. Você lembra dessa parte? Sim, Então você vai usar ele, o fundo dele é o ponto 4, o topo dele é o ponto 3. Aí só que o ponto 3 desse gatilho e o ponto 4 lá do 41, ponto 2 do 41 lá, eles estão batendo muito, ó, estão perto, tá vendo? Entendeu? então a razão é essa aqui, a razão. A razão Razão é da essa aí, alta. a razão é essa aí, e você pode Dessa pegar perna de perto alta. Então isso, é o ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. isso. E Tá, você pode entendi. pegar aquele gatilho 44 ali também e botar ele, porque ele foi o primeiro rompimento que teve, tá vendo? Da firma, então você pode colocar. Só que como os topos tá tudo perto e o fundo já casa com 45, aí eu pegaria o fundo, porque até no fundo do 44 dava compra, tá vendo? Entendi. Até no fundo do 44 dava compra, mas ele resolveu parar no próprio 45. E do próprio Entendi. 45, você pode reparar que o 57 já devolveu logo o 41, tá vendo? Com Sim, 55 aqui sim. também, que já é gatilho também. Então, se você tá ligado nisso aí, você já pode fazer esse trade aí, ó.
E você está vendo que a fibra de alta só precisa da falha. E o mesmo É aprender a time. fazer backtest. É igual depois é igual andar de bicicleta. Exatamente, tem que aprender a entender para a gente fazer o backtest da forma certa, né? Ô, Cleiton, Isso. apaga meus desenhos aí, que minha canetinha aqui do lado sumiu, cara. Eu não consigo, eu estou procurando ela aqui, mas estou clicando, não está aparecendo. Já paguei. Então, Valeu. vamos botar outra parte do outra parte de gráfico aí, gente. Se quiser também, bota em outro lugar aí, que aí às vezes surge mais pergunta, porque esse backtest aí eu acho que é assim mesmo, né, gente? Tá dando para Não, entender? Tá gravando, né? tá Tá, gravando. Ah, que eu perdi metade de teoria hora. Tá tá dando para gravando. entender, tá? Lateral, assim, quando tem lateral, você vai para o micro para poder entender a razão. Isso. Isso Se você aí. não começa a entender no 30, no 10, você vai pro micro, porque ele vai dar mais fibo, né? Porque às vezes fecha candle muito lateral, lateral mesmo, sem dar Isso. rompimento, 4, 5, 6 candles sem dar rompimento, eu fico perdido, né? É, não, é ruim, Isso. é ruim. Só E tem, só assim, tem que não tomar faça quando ele. nada, cara. Enquanto não romper um topo ou um fundo, não faça nada. Só, É incrível. Um dia desse a gente passou por isso aí. e Eu só falei tem assim, que tomar ó, cuidado com isso aqui, ó. Que às vezes tá uma fibra, e aqui lá no outro time vai estar reto. Aqui, nesse tempo aqui, ó, cortei isso aí rapidinho, Fred, rapidinho. Não achei. Aqui, para mim, tem 3 fibras, ó. não, o que que você quer que eu faça? Não, cortei isso aí rapidinho, cortei isso aí na explicação que você tá falando. Pode falar. Não, não. Entendeu, gente? No 3 você tem 3 fibras, tá vendo? Aí, o que que a gente faz o quê? Nesse movimento aqui, vamos botar aqui, lá tá um inteiro assim, ó, no 10, no 15, sei lá, entendeu? Tá tudo rompendo. Aí, ó, ele já quebrou o primeiro movimento, ó. Quebrou o primeiro movimento. Aí você espera, tem que comprar onde? Opa, rompeu de novo. Você vai esperar lá de novo, ó. Ó, tá vendo? O gatilho do start e o gatilho, né? Gatilho do start da pernada, e o gatilho do pullback, ó, que é a razão da alta. Correto? Correto, gente? Certíssimo. Ele vai Vou sempre fazer. parar, gente, olha lá, ó. Ele vai sempre parar num lugar lá, ó, na razão ou no gatilho, cara, da pernada. Ó, eu, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um backtest lá e botei no YouTube sobre isso aqui, gente. Fibra de baixa. Ó, fibra de alta rompeu. Então, fibra de alta, você tem que ser olhando a última fibra. Ó, isso aqui é uma fibra de baixa, ela tem que ser rompida. Ela tem que ser rompida. Aí o 8, 9 rompeu. Fibra de alta, tem que dar continuidade. Aí o vendedor rompe, virou vendedor. Então, tem que estar fazendo isso. Eu faço isso. O pessoal vê lá ao vivo, lá, eu faço isso num minuto, cara. Toda hora, Você, toda hora. você acompanhando os movimentos, ó. O movimento, mas aí o 10 minutos aqui, o 30, ele tá fazendo um pullback para dar alvo lá em cima. Então, se você igual aqui, ó, fibra de alta, ele tem que dar continuidade. Ele volta, faz a falha aqui e rompe. Então cara, é isso, é simplesmente isso. Mas aí se ele rompe, faz elevação aqui e ganha essa, ó, qual é a última fibra de Olha baixa? esse É essa movimento aqui, aqui? gente, ó, olha aqui. Hã? Qual que é a razão da alta aí? Rompimento do 22. 22. Alô? Oi, Oi. caiu aí? 22. O homem caiu? Esse aqui é o start da baixa, né? Então, aí é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, é isso? Não, porque não houve um rompimento ainda. O que que você está falando? Não entendi. Caiu aqui, né? Não Caiu. caiu Aqui é o aqui. start da baixa, esse Isso. aqui.
Não, é depois do rompimento, sim. Ah, ele só é. Não, entendi. Ele tem que ser. Esse start da baixa só vira razão depois de Depois de rompido. rompimento. Igual aqui, ó, Entendi. vamos lá. Eu vou desenhar aqui rapidinho. Que Eu vamos. tava voltando aqui, que cortou meu áudio aqui rapidinho, só Ah, rapidinho. pode falar. Eu vou ter que ter essa linha aqui. Qual que era a razão dessa alta? Isso. Falam aí, gente. Razão da alta, 22. O pessoal não quer responder, não. Vai lá. Isso, É 22, porque eu me 22. confundi aqui, ele Tava botou mudo. essa parte vermelha, eu tô olhando para a Essa ponta barra vermelha. aí é o quê? Um candlezão. Ah, não, esquece É, isso. Que eu- eu tava eu- procurando, eu ia falar, coloca uma linha no topo É, dela para saber. eu também Não, estava pensando a mesma não, nessa coisa. aqui, da branca aqui, ó, da branca. Ah, da branca. Beleza, a razão é o 22, o que é do Eu que 22. 22? desenhei. Vai lá. Entendeu? A razão 22. O melhor ponto, ela quase tiscou, gente, olha lá. Correto, olha lá, ó. Isso, foi testar. Isso. E quase tiscou. Como veio num candle só, aí, ó, ele já foi direto, agora já é aqui, ó. Aí já Isso. pegou, já invadiu lá, ó, já invadiu lá. Aí, É. olha que maneiro, ó. Pegou a última fibra, ó. Pera aí que eu Então, vou é pegar isso aqui que eu ia agora, ó. falar. É isso que eu ia falar. A gente está no Isso, micro pode, aqui. pode estar. Olha lá. A gente está no micro. Então, eu tava falando aí, você voltou. A gente tava no micro e deixa eu tirar isso aqui. E Deixa eu precisamos de apagar minha elevar. seta aí, Aí sim, Pedro, ó, aqui é a razão agora, depois desse rompimento. Onde que ele vem testar? E eu tô 40. querendo comprar no micro aqui para trazer para quem? Para pagar o topo do 30 minutos. Entendeu? Olha aí, ó. Eu tô comprando o micro, mas levando lá pro 30. Você tá entendendo? Aí ele faz essa elevação, volta, faz a falha dentro da razão para levar onde? Para me pagar a Isso aqui é fibra. bonito demais. Isso aqui é bonito demais, gente, ó. Ó, não sei sacanagem. Isso aqui, pelo amor de A Deus. gente olha o micro, mas não são micreiros. Entendeu? Não, porque a gente vai estar vendo um Kendo grandão lá, pô. A gente não, tem um Kendo lá grandão lá, né? Você fala aqui porque rompeu, né? Rompeu aqui, a gente sabe que vai pagar o topo do gatilho. Tá correto. Mas aqui, nessa pegada aqui, ó, você tá vendo aí, ó, se vocês for reparar, gente, ó, ah, ele rompeu, é o falso rompimento aí, gente, de topo, né? Vai cair. Exato. Ganhou. Aqui, ó, Olha aqui, ó. lá. Aqui, ó. Antigamente era assim, ó. Ou ganhou o gatilho. Eu vou vender. Eu vendi aqui, Venda. ele era estopado. Vendi aqui, ó, nesse 33. Isso aí, gente. Olha lá, Doideira. aí olha o que aconteceu o movimento aí. O movimento aí ficou perfeitinho, ó. Porque ele rompeu todas as fibras e veio cá na razão dele testar o melhor ponto que tem. Entendeu? Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Ó, e outra coisa, aqui tem rompimento, ó. Ó, lembra que eu falei, o primeiro é pro back, mas ele tentou pagar nos 50%, ó. Os 50 que resolve. 50% resolve. Ela Agora, tentou ó. pagar, né? Ah, Aí, se tem que esperar o teste, com certeza o micro ficou bonito aí. Aí aqui que eu falo com vocês, ó, não deu chance se você esperou a confirmação. Mas quando ele faz isso aqui, ó, quando ele faz esse movimento aqui, que ele faz só o dojizinho ali, gente, ó, confirmando, pode entrar com os dois pés no peito dele, ele vai pagar o topo do entendeu? 30, né? É isso aí. No mesma coisa do micro que eu tava Rompe, falando, confirma. Rompe, confirma. Foi embora. Vai isso. embora. É que eu falando no micro, ele faz isso. Ele eleva pro back, eleva pro back, eleva pro back. Cara, para pagar o macro. É só isso. Agora, se você não olha isso aqui, ó, a razão também é o 26. É o 26. Ele foi, não rompeu, Foi nele também, foi no melhor elevou, ponto, mas tinha lá, né? A última lá é melhor pegar os elevou o 10, ficar com gatilho, né? 10. Olha lá, elevou o gatilho, pum. É melhor ficar com 10 e com fundo do 27. Sabendo que tem trade até no fundo do 26, gente. Olha que maneiro. Exato. E sabendo que o alvo é macro. Só que Aí os você alvos bate, mudam, né? Você vai lá pro fundo do 26, o aí você, alvo muda. aí bate meta Começa nela, 1.000 pontinhos, 900 pontinhos. É igual hoje.
Mais, quer ver mais alguma coisa no gráfico aí? Eu acho que para não ficar cansativo, tá bom, 1h30 Ou tá já. bom? Uma Uma hora. hora e meia já? Vocês, Tá. a gente vai ter que definir aí Que isso, quais os Sheik? dias e quantos dias a gente vai fazer, porque eu não vou aguentar fazer isso direto, não, mas eu tô disposto. Então ficou top aí, né, gente? Ficou entendido? Assistiu Alguém tudo tem aí. alguma dúvida? Rapaz, vai ficar um pouquinho assim enjoadinho, mas depois que você juntar isso tudo, eu falo para você, semana que vem, vamos lá, para quinta-feira da semana que vem, se a gente fizer isso, vamos lá, vamos tentar fazer todo dia. Se conseguir fazer todo dia, semana que vem você vai começar a encaixar isso. Nossa, você tá maluco. Em todos os timers, mesma coisa. Bota os 5 minutos rapidinho, o vilão de todo mundo aí. O 5 é o time mais operado pro mundo todo, mas é o mais vilão, ó. É, eu gosto do 10. E funciona do mesmo jeito, ó. O jeito de olhar, ó. Eu acho que ele não é Tipo, vilão, né? A gente só olhava ele do jeito errado. uhum, Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui. Aí rompeu aqui, ó. Aqui. Olha lá, ó. Veio buscar o melhor ponto, ó. Quase, ó. Tá vendo? Aí rompeu. Olha onde ele veio parar, ó. Olha onde. Tá vendo, gente? As confluências? direto. Verdade. É perfeito. Entendeu? Vou colocar no Rompeu. 10. Vou colocar no 10. Pode falar. Aí, ó. No 10. Ele respeitou só o ponto 1. Tá Rompeu, vendo? respeitou ponto um. É, Olha lá. Rompeu, voltou, respeitou o ponto 1. E às vezes a gente fica apavorado, aí vem buscar a gente, ó. exato. E detalhe no 10, ó. Detalhe no 10, ó. Bota uma linha aqui, fazendo um favor. Ó, olha pro. Aí, no caso, o 10 confirmou o próprio 10, tá vendo que tem rompimento? É, Mas se esse cara não tivesse confirmado aqui, ó, eu ia falar para vocês, ó. Esse cara aqui fechou 2 de 5 aqui, ó. Aí eles só voltam pro back mesmo para subir. Já estava confirmado, entendeu? Mas só que nesse caso aqui, o próprio 10 confirmou ah, ele, tá tá, vendo? mas eles não vão entender agora, porque esse aqui um 5 só que rompeu, né? É. É Aí o isso? próprio Aham. 10 confirmou o 10, ó. O próprio 10 confirmou o 10, ó. Tá vendo? Isso. Aí não deu Isso zero aí, drawdown, mas veio te buscar, ó. No ponto que você queria. É como se Mas fosse o zero, né? ele podia já ter ido embora, tá? Uhum. Entendeu? se dois cinco fazem esse rompimento, por exemplo, um doji, ele faz um candle de alta aqui, e aqui fecha um doji acima aqui. Isso. Na formação desse candle de 10 aqui que eu estou mostrando, o 8, na Sim, formação Sim. do 8. O candle que forma o 8 é um de 5 aqui eu e vou, outro vou, de 5 dojizinho. vou Isso desenhar. já é uma confirmação de alta. Melhorzinha. E Quer aí, ver? Eu vou desenhar, não, eu vou colocar aqui, ó. Cara, eu não sei usar esse negócio, eu só sei usar esse pauzinho. Ah, tá. Isso mesmo que você Eu falou. vou desenhar Isso para mesmo. você aqui rapidinho. Olha lá. Mas é isso aí que eu Aí, tenho que. essa é a confirmação do zero drawdown. Assim, ó. Isso aí, isso aí, isso Aí já aí. está confirmado. Está 5 minutos. confirmado. Aí é Tem compra que ser zero imediata drawdown. daqui até o próximo alvo, que seria, É no isso. caso, essa alta aqui, ou com a tendência de romper, Então, ou um eu não alvo olho para esse maior. gatilho aqui, eu não olho para esse gatilho aqui não, porque não Não, é, ele não é não. tá subindo É, junto, tá subindo junto, então eu não olho é para ele não, para é eu para um olho que vai estar aqui assim, ó. É um para um só que vai estar naquela aqui assim, ó. região. Isso. Não é esse aqui, não. Ou um vermelho que tá aqui, ó, assim, entendeu? Ou um Isso. vermelho que tá mais ou menos, tá, tipo assim, vou botar aqui, ó. Peraí. Acho que o Cleiton até deu até um exemplo ali mais cedo. Às vezes tá Oi? aqui, tem um vermelho aqui assim, ó. Isso, é isso aí. É o Olha lá, 30 ó. minutos. Isso. É o mesmo Aí 30 aquela hora. você vai lá para ele, entendeu? Isso, cara. Isso aí, oh, e pode confiar que vai, gente. Pode confiar que vai. Não viu hoje o último de 30 não? Foi lá, no último de 120 Isso aí. hoje, entendeu? Então ele sempre vai. Olha, agora, eu quero que tipo assim,
O nosso olhar, vocês estão vendo que nós vamos mudar de gráfico aí para todo lado, mas é o mesmo olhar, é só para as três telas. Mesma coisa. Mesma coisa. Não, só para deixar registrado. Já tá dando hora já. Eu vou limpar o aqui para só para deixar registrado. Olha, olha, eu vou colocar no um mensal, um M. Cara, pode falar, Júlio. Você tá Não, maluco. para lá, pode explicar. Mesma coisa. Não fez rompimento? Qual que é o melhor ponto dessa compra aqui? Não é? A razão aqui não é 8. Aí ele elevou, o 2 também é um afibo, rebaixou, ele veio na razão. Rompeu, igual aquele naquele 3 minutos. Ele rompeu e devolveu. Ele devolveu. Aí o que que ele faz de novo? O que que ele faz de novo? Ele rompe. Olha lá, elevação. Aonde que ele vem de novo, gente? O melhor ponto da compra. Ó, ele conseguiu romper, aonde que ele vem testar? Não, não, detalhe tá aqui, ó, o detalhe tá aqui. Ele não rompeu? Qual que é a razão da alta? Qual que é a razão É da alta? um, é um, Hã? 3. um. Bota a linha no 1. Olha o que que o Kanda fez aqui. Devolveu, pô. Ele vem, dá o alvo e devolve. Quando ele devolve, ele O precisa back, de uma confirmação no mesmo time ou não? ele precisa, mas aqui é mensal, né? Aqui só pra você ver que ideia. Tanto é que ele foi lá, Não, ó, sim, sim, sim. mensal. Aí ele veio, aí vamos botar, mas devolveu. Mas isso aqui só foi um pullback, ó. Ele tem rompimento, então o outro, por isso que o outro só foi, ó. Então, e agora o que que ele fez aí? O que que ele é agora? Ele Sim, falhou o romper, não fundo, ele testou ainda. rompeu? Não Nova rompeu. Fribo. Porque se Nova ele Fribo. rompeu-se aqui, Ah, ele ia voltar baixou. lá em cima. Não, claro que não, mas ele ia falhar e voltar a cair. Não, mas ele respeitou. Agora ele fez novo O grande, rompimento. O que que é isso aqui? eu- Comprador. Ele pode voltar aqui embaixo de novo? Pode. mas o grande detalhe que a gente começou a falar, né? Ó, a gente Mesma esqueceu, ó. coisa. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Olha onde ele veio, no ponto 4. Aí a gente, pô, o cara tá falando que tá caindo, ó, tá caindo, tá falando que é comprador, tá caindo, falando que é comprador. É comprador. Só que isso tudo aqui é retração. Retração. Aí ele ganhou e confirmou aí, ó. Isso aí. Esse caso aí, Ganhou. o 3 aí, ele é o que startou para alta. E o 9 é a razão de alta. No Sim. caso, ele veio no 1, passou, foi no 2 e no 3. O 3 aí, ele é relevante, o topo dele? É porque é gatilho. Eu sei, mas e para essa contagem aqui, porque aqui é o 1 e o 2. O 3 vai ser no meio ou não? O 1 e o 2, eu não estou entendendo. Não, peraí, deixa eu limpar tudo. Ó, Ah, eu acho que você tá falando o quê? Quando faz um rompimento lá e para voltar? É isso? não, estou dizendo aqui, ó. Aqui é a razão dessa alta, certo? Sim. Isso. Certo? Sim. Aqui é a mínima que ele pode vir, que é 1 ou 2, certo? O que startou Certo. essa alta foi esse 3 aqui, Foi ó. o Até 3, isso aí aqui é. eu sei Uhum. que é compra. Mas e esse Isso. meio aqui? Ele é Isso, o ele tá quê? todo. Ele tá todo. Aí, de acordo com o que a gente está estudando, ele é o ponto 1, ponto 2, aí aqui o ponto 3, aqui o ponto 4. Mas aí tá vendo que os Tá pontos acima, né? estão errados. Ele tá no Eu meio. gosto, eu gosto de pegar quando tá assim, mas ele tem a mesma coisa. Ele é o gatilho do. É É, o tanto é que gatilho, ele ó. testou, né, cara? Eu falei até com o Jovem, Aí ó, vamos falar, ó, testou gatilho do mensal, cara. pullback, ó, é só você pegar gatilho do pullback, o gatilho do start. Não tem problema você estar lá em cima. Tem hora que lá naquele Não, outro exemplo de 3 é minutos só estava questão de tudo junto. didática, né? É didática e Isso, efeito dele. Qual que é Sim, o efeito? isso. O sim. Se efeito você quiser usar o meio aí, pode usar a máxima do Kendo 1, que é um gatilho, né? Pode usar Esse lá aqui, em cima o 2, isso. Pode usar também uma volta para você realizar uma compra? pode, pode usar. Também, né? Porque o sim. Pode usar colega falou também. ali a distância, né? E aqui no meio. Então a É gente porque pode no usar aí, caso, já que não tem nada no. aqui pode ser até o ponto 3, né? É, Eu sei que pode tem um ser também. gatilho no meio Pode ser. aqui. Só que ele tá Só que dentro o dessa fila gatilho do aqui, ó. start mesmo. Isso. Uhum. Mas a pernada mesmo agora é essa aqui, É daqui lá. para lá, né? É essa aqui, é essa aqui. Então vai ser ponto 1, ponto 2, ponto. Ó, aqui aí o ponto 3 tá aqui. É a hora que fica torto, tá vendo? E o ponto É. 4. Aí quando é assim,
O que que eu faço? O que que eu faço? Eu fico vigiando, mas eu só trato como ponto um, ponto 2, ponto 3. Uhum. Igual eu fiz com o 3 minutos lá agora, lá naquele exemplo, lembra? Você Que você tava lembra no, aquela compra no- aqui, ó? Nego vendendo igual doido, achando que ia dar fundo aqui, ó. E a gente parou, a Não, gente, essa aqui eu marquei o gatilho certinho, gente. Essa aqui eu marquei o gatilho certinho onde parou, gente. Vocês têm que ver. doideira, Doideira. doideira. Porque é o seguinte, o 2 ele deu o alvo no 9 e veio, deixou um gatilho, né? Um gatilho, é uma fibra de baixo. Sim. Aí o 3 foi lá, conseguiu ganhar o 9, mas não rompeu o topo do gatilho, da fibra de Bota, baixo. Ele veio pagar o fundo de novo. Ô, rapaz, sim. esse dia aqui foi top também, meu Deus do céu. Bota no diário aí, ô, Cleiton, só pra ver. E bota o gatilho 15 lá. Topo fundo do gatilho 15. Ele já tem pé na Ah, cabeça. tá. Lá embaixo. É, Ele já tem pé é, na cabeça. foi qual mesmo? Foi o 15 lá de trás, lá, ó. Já 15? tem na cabeça. Aqui, ó. 15? Ah, o Sim. 21. Ah, tá. Não, 15 aqui, ó. Não, você quer o 15 mesmo. Topo e fundo. Achei que você Topo e queria. fundo, né? Você quer Topo e que. fundo. Ah, Vai lá. Vai lá pra frente lá agora. como é que é? Vai lá pra frente lá agora. Lá na mínima do preço lá. Lá, ó. Agora bota 120 aí. Tem que contar que ele tocou lá no 11 lá. Mas olha lá, ó. Olha ali. Olha o que que ele fez, gente, ó. A gente tava trabalhando um rompimento, que o preço já tinha parado. Ó, o preço já tinha parado, ó. No 115, tá vendo aqui? Estão vendo? Isso. No fundo, Aí ele abriu o guepado no outro dia, ele abriu o guepado. Ele devolveu, foi lá no ponto de venda e voltou e parou nele, ó. Só 7 mil pontos, gente, daqui pra lá, ó, que deu. a galera querendo vender aqui, Isso, olha, tinha um ó. famoso Olha aí lá. vendido. Aí eu falei, ah, rapaz, por que 7, que ele tá vendido? Nós estamos comprados. 7 mil pontos, gente, aí, ó. Foi top. Tá Foi vendo? top. Lá no 15, ó. Ele voltou lá, ele, ó. Vocês estão vendo? Ele já tinha parado num dia antes, ó. No 15. Aí ele abriu o guepado rompendo. Só que aí ele subiu, foi no ponto dele e voltou no pullback, ó. E parou nele, ó. Tá vendo, ó? A razão da alta era aquele 15. Ele não perdeu a razão, tá vendo? Ele perdeu aqui, a no outro dia ele abriu o guepado, mas voltou, devolveu e ficou dentro dela. Entendeu? Tem mais pontos para enxergar isso, Alô? mas foi muito bom essa visão. Tem sal. Hã? Essa aqui, essa foi top também. Essa aqui foi top, ó. Todo esses dias aqui foi didático de imagem. Tudo razão, ó. Tudo razão. Essa aí Parando era a tudo na época que razão. a gente estava. Não, a gente não tinha. Tava conhecendo, né? Não, esses dias aqui foi tudo bom, hein? Ah, mas não. É a Foi o dia que época você que eu trocou tava comigo. ganhando e perdia na sexta-feira. Mas Deu? graças a Esse dia Deus aqui, ó. passou. Foi na razão do 30 aqui, ó. Que ele caiu. Já nasceu caindo. Cara, foi só Ah, não, top, esse aí gente. já tava top. Esse aí já tava bom. Só top, gente. Por isso que eu gosto de adotar o 30 minutos, né? Hoje, viu? Ah, 30 minutos hoje no foi o fundo do 10, 16. foi o diário, cara. Esse diário foi top também. Foi o 64? Não, foi o 34. Esse aqui, ó. Aqui o Também. 64. Olha o 64. Ah, Ele bateu aqui, deu uma porrada pra cima. ah Nego lá. querendo vender aqui, a gente tava comprado, rapaz. Aquele dia foi top Olha o também. gap, olha o gap, gente, olha o gap, olha o gap. É a mesma coisa, olha o gap. O gap foi lá, já bateu, voltou no fundo. Tá vendo? Tá vendo? Essa Rompeu. fibra de alta. Qual que é a razão desse aqui? Aí na hora que esse dia aqui abriu embaixo do 34, assim, embaixo não, no fundo, a gente só comprou. Só compramos. É isso aí, só compramos, é isso aí, só Foi compramos. E esse bonito. aqui só vendendo. Aí só vendo. Aí foi aquela que o Peniel pegou de um contrato só e pegou a queda todinha com o contrato. Foi. Ô, gente, então tá bom, né, gente? Então beleza, gente. Tá top. Amanhã tem mais. Valeu? Tranquilo. E aí, conseguimos o valor? No zoom? Conseguimos.
Top, deu Beleza, certo. show, show. Eu falei que lá com o Beleza. Wagner, acho que o último que depositou foi o Wagner. Graças a Tem Deus. então agora no grupo aí perguntando aí, gente, para depositar, mas eu não falar com ele não precisa mais não, que já deu, né? Ah, eu vou escrever aqui. Ih, não, o cara até depositou. Faz parte também. Show. Porque eu também Tá botei show. meu nome. Valeu, valeu. Tá Edson. beleza, gente. Tamo junto, hein? Tomara que seja de bom agrado aí. Valeu. Usa para alocar, pagar pizza na sexta-feira que vem. Isso aí. Falou. E você, Pedrão, entendeu aí, Pedro? Você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado, mas eu entendi bastante e eu vou assistir e reassistir esse vídeo N vezes. Show de bola. Não, beleza. Pô. Vamos olhar só para isso, turma. E o intuito disso aqui, eu vou falar todo dia. É todo mundo se ajudar para todo mundo bater boleto, gente. Vamos fazer esse grupo aqui ficar o mais top, porque não tem ninguém querendo vender curso aqui, gente. Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não, e estamos entregando tudo. A pré-análise, os alinhamentos vocês não usam? A gente Eu usa ainda sim. uso, o Jovi vai tirando, mas eu coloco Vai os tirando. alinhamentos. Para de gravar aí. Para de gravar. Peraí. Peraí, rapidinho.